Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o Napoleão Hill, O Mais Esperto que o Diabo, esse livro aqui fantástico, que foi o livro mais vendido de 2020, de acordo com a revista Veja. Então, ele tem uma mensagem assim, bem, talvez para alguns difícil de entender, mas a mensagem que eu acredito que faz bem jus ao talento, à grandiosidade da luz, acredito, do Napoleão Hill, que veio com essa missão. Então, de estar trazendo isso, está compilando, está estudando, passou 30 anos da vida dele estudando como é que fazem as pessoas que são prósperas e o que é que fazem aquelas que ficam no fracasso durante toda a vida, que ficam na falta e na escassez durante toda a vida. E então eu começo sempre lembrando quem é Napoleão Hill, que foi um autor e empreendedor norte-americano mais conhecido pelo livro Pense e Enriqueça. Nós acabamos de fazer, eu acabei de fazer uma série com o livro Pense e Enriqueça, e depois disso é que veio essa ideia então de estar fazendo esse livro aqui também do Napoleão Hill, de continuar nessa vibe Napoleão Hill. E nesse livro Pense e Enriqueça foi publicado em 1937 e se tornou o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos. Os ensinamentos desse livro influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Então, eu li isso para que a gente veja que é o mesmo autor que está, então, escrevendo esse aqui. E se por acaso o título faça com que a gente tenha alguma reserva, que a gente diga, não, com o diabo eu não quero, eu não me meto, então eu vou ler essa outra parte aqui. Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem, pelo ser humano. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota este diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem, o ser humano, que não acredita em fracasso e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Ou seja, da forma como eu entendo, o homem, o ser humano que entende que está apenas fazendo uma experiência humana, uma experiência meramente temporária, mas que é um ser infinito e que a essência dele é divina e que aqui tudo é relativo, tudo tem o seu oposto. Por isso aqui há a possibilidade, é possível haver um oposto de Deus, porque está na mente humana, na nossa mente. É só aí que ele, o próprio diabo, diz aqui que é onde ele mora. Porém, no absoluto, só há Deus. Tudo que acontece aqui, tudo que há aqui está em Deus. Então, não pode haver o oposto de Deus. E é por isso que ele diz aqui também, olha, ele conseguiu, ele encontrou o diabo e arrancou dele uma confissão fantástica, revelando onde ele mora, por que ele existe e como ele ganha o controle da mente das pessoas. E como qualquer um pode vencê-lo. Quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. Eu faço esse preâmbulo antes de começar, para que você que tivesse qualquer reserva, veja, então não precisa ter medo. É um livro que traz aqui como está, então, vivendo essa vida da forma que é possível acessar, então, entrar em fase com o todo, como diz o professor Hélio Couto, e co-criar com ele a vida dos sonhos que ele está sonhando para a gente, para todos nós. Então, o último subtítulo nesse primeiro capítulo foi Meu Outro Eu Assume o Comando. Então, ele conta aqui que o outro eu dele comandou que ele pedisse emprestado dinheiro para o cunhado dele, exatamente a quantia que seria. Ele fez que ele fosse para Filadélfia e lá ele pensou em ir para uma pensão barata, já que ele não tinha muito dinheiro, e ele disse que era para ele
procurar o hotel mais caro e pegar a suíte mais importante, a mais cara, e ele disse que seguiu tudo à risca. A última frase aqui é: por quase meia hora, esse meu outro eu me deu ordens que seguia à risca durante o período da minha estada na Filadélfia. E agora a continuação desse último subtítulo aqui no primeiro capítulo é: eu recebo ordens, essas ordens, essa palavra está entre aspas, estranhas de uma fonte estranha. A partir deste momento, você está completamente no comando do seu outro eu. De agora em diante, você deve saber que duas entidades ocupam seu corpo. Na verdade, duas entidades similares ocupam o corpo de cada ser vivente do planeta Terra. Olha que informação importante para a gente, né, gente? E lembrando a vocês que ele diz lá no livro Pense e Enriqueça que há também que, se nós olharmos no espelho, a única forma de ver a cara do nosso maior amigo e do nosso maior inimigo é se olhando no espelho. E aqui ele está dizendo que duas entidades similares ocupam o corpo de cada ser vivente no planeta Terra. Uma dessas entidades é motivada e responde pelo impulso do medo. A outra é motivada e responde pelo impulso da fé. Por mais de um ano você foi conduzido como um escravo pela entidade do medo. E aqui é o outro eu dele que está falando com ele, que está dizendo isso para ele. E aí aqui a gente vê então essa entidade que ele lá no outro livro ele chama do nosso maior inimigo, ele responde, é motivado e responde pelo impulso do medo. E o nosso maior amigo é motivado e responde pelo impulso da fé. Há 2 noites, a entidade fé assumiu o controle do seu corpo físico. E a partir daquele momento, você foi motivado por essa entidade. Por mera conveniência, você pode chamar essa entidade fé de seu outro eu. Ele não conhece limitações, não tem medos e não reconhece a palavra impossível. Gente, o que mais é possível, né? Como pode melhorar? Ele diz também lá no livro Pense e Enriqueça, eu deixo aqui a playlist com todos os vídeos, foram mais de 30 vídeos da série com o livro Pense e Enriqueça. Ele diz lá que quando a gente domina o 13º princípio, ele passa lá 13 princípios para o sucesso, o 13º princípio é o 6º sentido. Ele diz que é quando a gente entra em fase completamente com esse outro eu, que eu acredito que é a centelha divina, como o professor Hélio Couto chama, e ele diz que é quando a gente entra em fase com o todo, que a gente cocria tudo, casa, carro, apartamento e tudo mais que a gente queira. E aí o Napoleão Hill diz lá no Pense e Enriqueça que quando a gente está nesse nível, com a vibração em fase realmente com o todo, eu acredito, não é? Ele não usa esse termo, é o professor Hélio Couto que usa, mas eu acredito que é uma forma para eu entender melhor. E aí essa centelha divina, esse outro eu que o Napoleão Hill chama, ela nos mostra que vai acontecer um perigo ali na frente a tempo da gente evitar e nos mostra uma oportunidade a tempo da gente aproveitar. Não é o máximo? Quantas vezes a gente, oh meu Deus, passou aquela oportunidade, eu perdi tempo, se eu tivesse sabido antes, se eu tivesse sido avisado, meu Deus, e aquela coisa do perigo, oh, meu Deus, mas se eu tivesse sido avisado, eu não tinha entrado naquele avião que caiu, uma coisa assim, não é? Você foi direcionado a selecionar esse ambiente de luxo em um bom hotel, como um meio de desencorajar o retorno da entidade medo. Este antigo eu, motivado pelo medo, não está morto, ele simplesmente foi destronado, ou seja, ele continua ali. Se a gente parou então de estar alimentando a entidade que é movida pelo medo, a gente parou de alimentá-la e a gente está motivando e respondendo ao impulso da fé, a gente está alimentando o nosso amigo. Há também aquelas outras analogias que falam de um lobo e um cordeiro. Então a gente está alimentando o cordeiro, a gente está deixando
deixando o lobo, mas ele não morreu, ele está ali. Se a gente parar um pouquinho, ele volta. E aí é por isso que ele disse que esse antigo eu, motivado pelo medo, não está morto. Ele simplesmente foi destronado. E ele o seguirá aonde quer que você vá, esperando uma oportunidade favorável para tomar conta de você novamente. Ele não desiste, isso é o que estou dizendo, ele não desiste. Então, não é só assim, pronto, entreguei para o meu outro eu e para a minha centelha divina e agora eu vou relaxar, agora eu vou assistir Netflix o dia inteiro. Eu acredito que é isso que ele está querendo dizer aqui. A gente tem que continuar observando, a gente tem que continuar. Quem está no comando é a nossa centelha, mas a gente tem que continuar um olho na. Como que fala? Um olho na brasa e o outro no. Esqueci aqui, mas nós temos que ser os observadores conscientes. Eu acredito que seja isso, resumindo. Ele somente pode tomar o controle de você por meio dos seus pensamentos. Pronto, ele trouxe tudo. Nós temos que ser o observador consciente da nossa mente. A gente não tem que fazer mais nada, apenas não deixar que o pensamento negativo chegue, porque é esse pensamento negativo que nos distrai e faz com que essa entidade que ele está dizendo que vive dentro da gente, que ela vai e tire a entidade que é movida pela fé do lugar e se coloque de novo, se coloque de novo na direção da nossa vida, é isso que ele está dizendo. Então há que ser o observador consciente para deixar que o pensamento negativo passe sem se identificar com ele. Não há como não ter, porque nós estamos nessa onda de informação eletromagnética que há pensamentos de todo mundo, além de haver os nossos pensamentos desde o início da nossa criação. Aí não tem como ficar sem pensar, com a mente vazia, pelo menos eu acredito, no meu nível eu acredito que não tem. Porém, há como não se identificar. Há um livro também, eu já disse em alguns vídeos, de uma pessoa que diz que o pensamento é como convidados em uma festa. Se ele chega, ninguém conversa com ele, ninguém serve nada, ninguém convida para dançar, ele vai embora, ele perde a graça, ele quer chegar e ele quer que todos venham. E aí ele leva, o pensamento negativo é assim, ele chega, a gente se conecta com ele, a gente se identifica com ele, ele leva a gente para o passado, para sofrer com experiências negativas que passaram, ou para ficar ansioso, ou para sofrer previamente com o que vai acontecer no futuro, que não aconteceu ainda. Lembre-se disso e mantenha as portas da sua mente hermeticamente fechadas contra todos os pensamentos que procuram limitá-lo de qualquer maneira, e você assim ficará a salvo. Não se permita preocupar-se com o dinheiro que você precisará para suas despesas imediatas. O recurso virá a você no momento em que necessitar dele. E aí eu acho que é a maior prova, né, gente? Quando vem aquela coisa de confiar que o dinheiro venha, aí é isso que realmente é a maior prova, e eu acredito que realmente é só quando a gente consegue dar esse voto de confiança para a vida que ela realmente manda tudo que a gente vê. Eu vi um vídeo da Maia Andrade lá do Temporariamente Humano, ela dizendo que sem ter dinheiro ela deu sinal em um apartamento, correndo o risco de perder aquele sinal que ela estava dando, que era uma quantia importante, se ela não conseguisse pagar. E ainda assim ela seguiu a centelha divina dela, ela seguiu o outro eu dela, dizendo, pode dar que a gente está aqui, nós estamos no comando, nós estamos aqui, como que fala, suportando, te dando suporte, você pode ir que vai ter dinheiro. E ela disse que nunca entrou tanto dinheiro na vida dela, ou seja, um exemplo aqui bem próximo, mais próximo da gente, do que o Napoleão Hill está dizendo. Também tem ali no livro da Catherine Ponder, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, que ela diz que uma pessoa assim também, que não tinha dinheiro, e aí as pessoas vieram cobrar, e ele disse, espera um pouco, meu pai vai pagar. E aí a pessoa pensou que o pai dele fosse o pai biológico mesmo, mas ele estava se referindo a Deus. Então a pessoa deu mais o tempo que ele precisava e realmente o dinheiro apareceu na vida dele. Então eu acredito que quando a gente chega nesse grau
de confiança quando a gente realmente abole o medo, a gente realmente dá o comando da nossa vida para a nossa centelha divina, e a gente tem esse grau de confiança de dizer não. O dinheiro não está presente agora, mas ele já está manifestado e eu vou ter confiança, e é isso que a vida está me mostrando para fazer, eu vou fazer, eu vou assinar aqui, mesmo que não tenha, porque vai chegar. E é isso que acontece. Agora vamos aos negócios. Antes de qualquer coisa, você deve saber que a entidade fé, que agora está no comando do seu corpo, não faz nenhum tipo de milagre. E também não trabalha em oposição a nenhuma das leis da natureza. Ai, gente, olha aqui. Ai, esse pedacinho merece, sim, que a gente faça uma reflexãozinha, né? Ele tá falando aqui de leis da natureza. E se a gente for ali no Kybalion, ele fala das 7 leis herméticas. Então, uma das leis da natureza é a lei da causalidade, ou a lei da causa e efeito. Então, olha aqui. Ele está dizendo que essa entidade, ela faz tudo pra gente, ela faz aparecer dinheiro, ela faz cair dinheiro do céu e a gente paga aquilo que a gente precisa pagar, como ele está dizendo aqui. Porém, ela não faz milagres e nem passa por cima de nenhuma lei da natureza. Ou seja, se nós não estivermos vibrando naquela altura necessária para que isso aconteça, se a gente estiver pensando só na gente, estiver querendo puxar só para a nossa sardinha, por exemplo, se a gente não tiver entendido que tudo que a gente manda volta, que tudo que a gente faz para o outro volta para a gente, que a taça de fel que a gente oferece, a gente vai ter que tomar um dia ou outro, vai acontecer. Nem entrando em lei kármica, só a causa e efeito, é causalidade. Fez, jogou, é um bumerangue, jogou, ele volta, não tem como, não tem jeito. Então, é isso que ele está dizendo, ela não burla, não se coloca, não trabalha em oposição a nenhuma das leis da natureza, porque a gente só recebe essa grandiosidade dessa ajuda que faz com que a gente saia da falta da escassez em todos os setores e passa para a abundância plena, quando a gente entende que a mensagem que Jesus Cristo veio trazer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é? Eu acredito que é isso. Enquanto a gente só estiver ali pensando só no nosso umbigo, pensando só na gente, só pro meu reino, enquanto a gente não estiver pensando no reino de nós, só trazendo essa lei, só essa lei. Tudo que a gente faz para o outro é como o professor Hélio Couto diz, eu acho super interessante isso que eu vi em um vídeo dele, que ele diz que isso é uma forma de egoísmo. A gente só está pensando na gente, se a gente entender isso. Porque tudo que a gente faz para o outro, tudo, TUDO que a gente faz para o outro, volta para a gente. Então, por que é que a gente vai fazer o mal? Então, por que é que a gente não vai fazer o nosso melhor para o outro? Eu acredito que seja, por exemplo, assim como se a gente tivesse assim, tem muita gente mesmo, então uma escuridão completa ali, todo mundo no escuro. A gente vai, bate a pedra ali, tenta, até que a gente entende como fazer o fogo, a gente acende ali a nossa vela. E aí a gente tampa, esconde ali, é só pra gente e pros nossos, só pro nosso grupinho ali. A gente não pensa em passar para um próximo ali, que vai passar para o outro, que vai passar para o outro, e daqui a pouco vai estar tudo iluminado. E isso é estar contra uma das leis da natureza, que é a causa e efeito. A nossa vela não vai ficar acesa por muito tempo, com certeza. E é isso que ele está deixando bem claro aqui. Enquanto ela estiver no comando do seu corpo, ela o guiará sempre que você a chamar, por meio de impulsos de pensamentos que cruzarão pela sua mente e o ajudarão a realizar todos os seus planos da maneira mais natural, conveniente e lógica possível. Acima de qualquer coisa, tenha este fato claramente fixado na sua mente, que o seu outro eu não fará o trabalho por você. Isso vale repetir, ó, gente. O seu outro eu não fará o trabalho por você. E aqui é interessante também a gente entender que ele disse:
conhecimento só é poder depois que posto em ação, depois que vira ação. E aqui ele está passando o conhecimento, ele está nos explicando, é assim, mas não adianta nada a gente ler, agora eu entendi. Então tá. O seu outro eu não fará o trabalho por você. Não existe criação sem trabalho. Pode haver criação sem esforço, porque quando a gente está fazendo, finalmente eu entendi isso, já falei nos outros vídeos, quando a gente está fazendo aquilo que se requer e é realmente o que se requer para que a gente cumpra a nossa missão, aí não tem esforço, porque aí a gente está no fluxo. Quando está tendo esforço é porque a gente não deve estar fazendo exatamente aquilo, a gente está fazendo porque a gente viu um outro fazendo e para ele deu certo, se para ele está dando certo eu vou fazer também. A gente não buscou realmente aquilo que ele diz no Pense em Riqueza também, que o início de tudo é um desejo ardente que tem que virar uma obsessão, ou seja, é uma coisa que vem de dentro, é aquilo que você realmente veio fazer, que está gritando ali, olha, isso, é isso, é isso, é isso. Aí quando você começa a fazer o que se requer, toda a ajuda vem e aí você faz desse jeito que ele está dizendo aqui, realiza todos os seus planos de maneira mais natural, conveniente e lógica possível. Porque o seu outro eu não fará o trabalho por você, ele somente o guiará inteligentemente no caminho para você conquistar todos os seus objetivos e desejos. Esse outro eu o ajudará a transformar todos os seus planos em realidade. Além disso, você deve saber que ele começa sempre com o seu maior ou mais pronunciado desejo. Isso que eu acabei de dizer ali, ele diz que há que se ter o desejo. É primordial. Neste momento, o seu maior desejo, aquele que o trouxe até aqui, é publicar e distribuir os resultados da sua pesquisa nas causas de sucesso e fracasso. E lembre-se que aqui não é o Napoleão Hill falando com a gente, ele está contando o que foi que a centelha divina dele, o que o outro eu dele estava falando com ele nessa noite ali no hotel, na Filadélfia. A sua estimativa é de que serão necessários aproximadamente $25 mil. Entre os seus conhecidos, há um homem que estará disposto a investir o capital necessário. Comece de uma vez a imaginar e focar no nome de todas as pessoas do seu círculo de conhecidos que poderiam de alguma maneira ser induzidas a fornecer a ajuda financeira de que você está precisando. E aqui na prática, ele mostrando o que ele disse aqui em cima, o seu outro eu não vai fazer o trabalho por você. Olha, ele disse, há um homem que estará disposto a investir o capital necessário, mas ele não disse, olha, essa pessoa aqui, o número dela é esse, quer que eu ligue aí? Não. Ele tinha que fazer a parte dele, é evidente, ele está sendo guiado inteligentemente no caminho para conquistar todos os objetivos, e o objetivo dele é publicar o livro. Quando o nome da pessoa certa vier à sua mente, você a reconhecerá imediatamente. Entre em contato com essa pessoa e a ajuda que você procura será dada. Nos seus argumentos, contudo, apresente seu pedido como uma terminologia ou com uma terminologia tal que você usaria numa transação usual de negócios. Jamais, sob nenhuma hipótese, faça qualquer referência à descoberta desse seu outro eu. Se você violar essas instruções, será acometido por uma derrota temporária. Olha, gente, e olha como é, a gente vai ter que fazer aquilo que se requer, ele não vai fazer o trabalho pra gente, mas ele falta só fazer, ele dá todas as coordenadas, olha, que ele o guiará inteligentemente no caminho. O seu outro eu continuará no comando e permanecerá a guiá-lo enquanto você quiser fazer o uso dele. Mantenha a dúvida, o medo e as preocupações e todos os pensamentos de limitação totalmente fora da sua mente. Olha aí, gente. Então, novamente ele dizendo, é através do pensamento que a gente alimenta o medo, é através do pensamento que a gente alimenta a fé. Então, há duas entidades, uma que é motivada pelo medo, a outra que é motivada pela fé. Se a gente quer ser guiado inteligentemente no caminho para conquistar todos os nossos objetivos e desejos, ou seja, como diz o professor Hélio Couto, para
cocriar com Deus a vida que Ele está sonhando para a gente. Então nós temos que prestar atenção no que a gente está pensando. Dúvida, medo e preocupações e todos os pensamentos de limitação têm que estar totalmente fora da mente. Isso é tudo para o momento. A partir de agora, você começará a se mexer por seu livre-arbítrio, precisamente da mesma maneira que você começou antes de descobrir seu outro eu. Fisicamente, você é o mesmo que sempre foi, por isso ninguém reconhecerá nenhuma mudança em você. Ou seja, ele vem, ele dá todas as instruções, ele mostra que ele está ali, ele diz o que é que precisa para que ele continue a guiá-lo, para que ele faça o que se requer, a parte que ele tem que fazer, ele tem que fazer. E ele vai guiar, porém, ele deixa claro também o que é que se ele fizer, ele vai ser acometido por uma derrota, ainda que temporária, mas ele sai do pico novamente e volta para o vale. E como é que isso acontece? De acordo com o professor Hélio Couto, o que não nos deixa entrar em fase com o todo e não nos deixa ter essa guiança intuitiva que faz com que a gente conquiste tudo de forma como ele está dizendo aqui, da maneira mais natural, conveniente e lógica possível, são as crenças limitantes. É isso que ele está dizendo aqui. Medo, dúvida, preocupações e todos os pensamentos limitantes. E essas crenças, normalmente, são aquelas crenças que a gente comprou, que a gente recebeu quando a gente chegou. É como o time de futebol, por exemplo. Se a gente nasce em uma família que torce para o time A, o time B vai ser nosso inimigo. E se a gente tivesse nascido na família que torce, se a gente tivesse aprendido desde o início que a gente ia torcer para o time B? Então, é coisa que são... E também com relação à religião, são dogmas que nos são passados, são crenças que nos limitam e que a gente tem que aprender a pensar por nós mesmos. Olhei em volta do quarto, pisquei os olhos e, para ter certeza de que não estava sonhando, levantei e caminhei até um espelho e olhei para mim de perto. A expressão do meu rosto havia mudado de dúvida para coragem e fé. Não havia mais qualquer sinal de dúvida na minha mente, visto que meu corpo físico estava sob uma influência muito diferente daquela que havia sido destronada 2 noites antes, enquanto eu caminhava na escola na West Virginia. Ou seja, aquele dia foi o dia que ele destronou aquela entidade, então, que é motivada e responde pelo impulso do medo. Gente, que incrível a forma como ele está trazendo aqui, né? E vale um pouco a pena ele dizer, se a gente colocar novamente o medo e a dúvida, lá no livro Pense e Enriqueça, ele diz que o medo, ele é trazido para a nossa mente pela dúvida e pela insegurança. E aí ele dizendo que é o medo que faz com que a gente saia desse pico, que a gente chegou no pico. Eu estou falando de picos e vales, referente ao livro do Spencer Johnson, Os Picos e Vales. Eu fiz uma série com esse livro também, que é fantástico. E lá ele diz que picos e vales são naturais dessa nossa realidade dual, relativa. Porém, a gente pode ficar menos tempo no vale, se a gente entender como é que faz, e a gente pode ficar mais tempo no pico também, mas o ideal é a gente encontrar o equilíbrio. Mas eu acredito que quando a gente chega a ter esse contato direto, assim como ele está explicando o que aconteceu com ele, com a nossa centelha divina, com o nosso outro eu, aí a gente já está pronto para ficar no pico diretamente, a menos que a gente deixe que a dúvida e a insegurança nos tragam medo. E aí, nunca é muito ler de novo, o medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem, e a fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. Ou seja, há que se alimentar então essa entidade que responde ao impulso da fé. E aí, então, gente, eu concluí aqui, então, esse primeiro capítulo, e aqui a gente vai para o próximo capítulo no próximo
vídeo, que é Um Novo Mundo se Revela para Mim, tá bom? E aí eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura desse livro fantástico, desse livro então do Napoleão Hill, que foi o mais vendido de 2020, e que é então esse livro onde ele conseguiu estar arrancando do diabo todas aquelas informações que nós precisamos fazer para sermos mais espertos do que ele, e assim podemos abrir as portas para que Deus, podemos entrar em fase com Deus para poder cocriar com ele a vida dos sonhos dele para a gente. É Deus que está sonhando, e ele só podia estar sonhando o melhor para nós todos. Se nós estamos vivendo na falta e na escassez, é porque a gente não entendeu isso ainda em algum ponto. E é com esse objetivo que eu estou fazendo, comecei, decidi finalmente fazer aquilo que estava se mostrando que eu deveria fazer vídeos para o YouTube, para que pessoas que talvez nunca tivessem acesso a esse livro possam estar acessando agora através desse vídeo e possam estar começando a despertar, para sair então dessa alienação que ele vai falar aqui, que o medo coloca as pessoas e joga naquela correnteza que ele fala ali no livro Pensa em Riqueza. Há duas correntezas, uma que leva para a falta e para a escassez, e a outra que leva para a abundância e para a prosperidade plena em todos os setores. E é isso, então, é esse o meu objetivo. Eu estou buscando entender como é que isso acontece, e espero que vocês possam vir comigo, que a gente possa, fazendo aqui, se eu estivesse lendo sozinha, seria só para mim. Então, fazendo aqui, quem escolher vir comigo também vai poder estar fazendo essa descoberta juntas. Que ótimo, tomara que nós possamos acender muitas velas no nosso entorno, trazer luz, tá bom, gente? Eu agradeço muito vocês que vieram comigo até aqui e espero que vocês possam estar também no próximo vídeo. Muito obrigada, você que gostou, se quiser pode dar uma curtida no vídeo, se quiser passar para alguém, se quiser se inscrever no canal, se for leve, eu vou ficar super agradecida, tá bom? Muito obrigada, tchau!